Olá, meus amores, tudo bem? Vim aqui prosear um bocadinho, pensar sobre algumas questões. Nesse final de semana, teve um episódio, né, do casamento, enfim, do casamento da Jojo Todinho. E aí terminou, voltou, aquela coisa toda. E, obviamente, que eu não ia falar nada sobre isso, vocês me conhecem. Não gosto de falar, não. Grande parte das vezes eu não sei nem do que se trata. Não, às vezes eu leio só uma linhazinha, tipo, casou, separou, nasceu, morreu. Não fico me atentando a notícias de famosos, de celebridades, por dois motivos. Um, que realmente eu não gosto, né? Não gosto, não vai me agregar nada, nada na minha vida e não tenho tempo, né? Então, esses são os motivos. Independente de quem seja a pessoa, a celebridade ou famoso. Eu mal tenho tempo de cuidar da minha vida, quiçá da vida de desconhecidos. Sim, desconhecidos. Porque são pessoas públicas, mas para mim não muda nada na minha vida. Não conheço aquelas pessoas, não sei nada, né? Como diria a Globo Repórter, né? Ali nas pautas do Globo Repórter, nem sei se existe Globo Repórter ainda, mas sabe, onde vivem, o que comem, onde, sabe, como vivem, não sei, não sei. E, enfim, espero que sejam todos felizes, todas as celebridades, todas as pessoas, inclusive anônimos. Mas eu tô dizendo isso para dizer eu não sei. E várias pessoas me cobraram no final de semana, principalmente no sábado. Recebi várias mensagens de pessoas que me seguem e disseram: você não vai falar nada, você não vai fazer nenhum vídeo, você não vai se posicionar, né, diante do término do casamento da Juju Todinho, e porque você é especial. Eu falei: eu? Não, porque você é especialista em relacionamentos e de repente, e isso e aquilo e não sei o quê. E eu falei: não. Aí passou. E eu recebi uma mensagem, eu recebi uma ligação, um comentário. E eu falei: ai, meu Deus do céu, nem sei o que tá acontecendo. Aí, passeando ali pelo Insta, vi que tinha muita mensagem, muita coisa. E eu sou das que leem. Ui! Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Eu sou das que leem comentários. E aí fui lendo e era cada coisa absurda, né? Como sempre, aquela coisa dos que torcem contra, dos que torcem a favor. Quem é neutro normalmente não diz nada mesmo, porque vai dizer o quê? E, enfim, tem a parte dos fãs, tem a parte. Vira aquela coisa. E eu fui acompanhando ali os comentários, enfim. Aí quando foi no dia seguinte, ontem, né? Hoje é segunda. Quando foi ontem, tô passando de novo ali no Insta. Aí, qual é o prato do dia? Não tem mais o término do casamento. Bom, de qualquer maneira, né, já que quase que fui intimada a falar alguma coisa, então eu vou falar. Bom, primeiro que eu penso, exatamente o que eu acabei de falar, que independente de ser uma pessoa pública ou pessoas anônimas, relacionamento conjugal, relacionamento íntimo, a questão da sexualidade,
aquilo que deve acontecer entre quatro paredes, ou que deveria, porque hoje as coisas estão tão bagunçadas que a gente não sabe mais se usa o verbo deve ou deveria. Mas preservar o relacionamento, eu penso, eu ia falar eu acho, mas eu não acho, eu tenho certeza que ainda é uma das estratégias mais inteligentes a ser usada, né? A serem usadas. Porque a quem interessa o seu relacionamento, a sua intimidade, os seus prazeres, as suas experiências ou não. Apenas a você e ao seu parceiro, a sua parceira. Por isso que é íntimo, por isso que a gente fala de intimidade. Ponto. Não expor, jogar na rede social. A gente já coloca muita coisa na rede social. Mas eu penso que a gente precisa preservar algumas questões. E essas questões eu penso que são os relacionamentos. Não porque se tenha algo a esconder, mas porque não fala, quando a gente tem um relacionamento e a gente expõe pra gente, vou, né, jogar a responsabilidade pra cima de mim, se eu tenho um relacionamento, portanto eu tenho alguém com quem eu me relaciono, e eu venho e coloco na rede social, seja lá onde for, falo num programa de TV, num programa de rádio, num canal no YouTube, enfim, e eu chego e falo, olha, ontem, o mês passado, ou quando eu comecei a namorar, ou quando eu me casei, o meu namorado, o meu ficante, o meu crush, o meu marido, ele era assim, assado, não sei de que jeito. Ou o meu marido, ou pode ser um homem dizendo a minha esposa, a minha namorada, a minha ficante, a minha peguete, a minha amante, ela gosta que faça assim, mas ela não gosta que faça de tal jeito. Eu não tô contando apenas a minha história e expondo as minhas experiências ou o que eu gosto ou deixei de gostar ou as minhas práticas. Eu estou expondo a outra pessoa também com quem eu me relaciono. E eu penso que isso é muito delicado, é um assunto muito sensível. Ninguém, absolutamente ninguém, tem o direito de expor a outra pessoa. A não ser que ela esteja presente e ela queira falar sobre isso também. Caso contrário, não. Eu já passei por uma experiência que eu poderia contar a minha história, eu ia ganhar dinheiro para isso, e eu falei não. Eu recusei, eu declinei, eu deixei de ganhar um dinheiro e que eu estava precisando desse dinheiro. Por quê? Porque eu ia contar a minha história, mas na minha história entraria a história de outras pessoas. E eu me senti eu não me senti à vontade. Não seria ético, não seria justo. Nada me proibiria, eu não estaria fazendo nada ilícito, nada que, sabe, porque eu ia contar a minha história, eu não precisaria nem citar nomes. Mas eu não achei justo. E eu ainda comentei com uma pessoa bastante importante neste contexto, e eu disse, porque se fosse o inverso, eu tivesse do lado de lá, eu não gostaria de ter a minha imagem, a minha história contada. Ainda que com aquela coisa que a gente faz, troca os nomes, coloca as iniciais. Não.
Não é assim que as coisas funcionam. Então, eu não sou a favor. Eu não vou discutir, mesmo porque eu não sei da história, nem a superficial, porque o que vem à tona, o que é divulgado, o que vem para a rede social, é um pedacinho pequenininho daquilo que as pessoas, no caso o casal, quer mostrar, quer expor. É como se fosse 5 segundos de um dia de 24 horas. E como julgar? Porque quando é colocado dessa maneira, vem todos os tipos de julgamentos de todas as pessoas, de todas as partes. Como comentar em cima de um detalhe diante de uma imensidão, de um universo de fatores? Ninguém sabe, não é só no caso de famosos, mas ninguém sabe o que realmente acontece em um relacionamento de um casal. O que acontece entre 4 paredes. E eu não estou falando entre 4 paredes apenas a questão sexual. Eu estou falando a questão do dia a dia. Eu comentei em algum momento aí para trás, né, com uma pessoa. Estávamos falando de relacionamento, de separação, de divórcio, até esse boom que teve de divórcios, motivados, impulsionados no período da pandemia por 1000 fatores que, enfim, é sabido por todos os perrengues que surgiram na época que todo mundo realmente tinha que ficar em casa e você tinha que ficar ali 24 horas e você, tipo, como é que eu vou conviver 24 horas com essa pessoa que eu dou bom dia quando eu saio e boa noite quando eu chego e meia hora depois estamos dormindo e eu não sei nem quem é essa pessoa, né? E aí, enfim, e eu comentei com essa pessoa e eu falei assim, nenhum casamento é tão bom e nem tão ruim. Ninguém se dá bem 24 horas por dia ad eterno e nem se dá mal na mesma situação, né? Nas mesmas proporções temporais aí. E então a gente não sabe. E daí que a gente não sabe? E eu vou além. E quem disse que a gente tem que saber? Eu estava semana passada, eu acho que eu já até comentei isso, eu não sei se eu fiz texto ou se eu fiz vídeo, enfim, mas eu já comentei sobre isso. Eu estive numa conversa onde foi colocado um posicionamento que eu discordava. E eu fiquei com aquela cara de samambaia assim, tipo, espero que ninguém me pergunte nada, porque não que eu tenha nada, né? Mas, tipo, deixa quieto. Mas não teve jeito, né? Logo veio, e você? O que você acha disso? Eu disse, olha, eu discordo completamente disso. Serve pra você, serve pra você, serve pra você, não serve pra mim. Cada um faz o que bem entender. Eu discordo, porque na minha visão, eu penso assim, 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 assim. Então, discordo. E tudo bem discordar. Então, as pessoas têm comportamentos diferentes. Ah, mas ele foi lá, o marido, né, do caso aí. Ele foi lá e ele terminou o relacionamento por mensagem numa rede social. Ela disse que não sabia nem do que se tratava, que ela não tinha lido nada, que ela não sabia o que tinha acontecido. Olha, eu não estava lá para saber nem uma parte nem a outra. E nem sou paga para falar nada sobre o casamento de ninguém, nem a separação de ninguém. Mas nada acontece assim. Eu sempre dou o exemplo, as pessoas acham que eu tô brincando e eu não tô. Ninguém acorda num belo dia e fala assim, ai,
que dia lindo, vou casar. Ou, nossa, que dia esquisito, tá nublado, tá chovendo, tá frio, tá... me deu um baixo astral agora, uma coisa, sabe, uma coisa assim, não sei nem explicar. Ai, quer saber? Eu acho que eu preciso me divorciar, ó. Senta aqui, vamos conversar, ó, quero divórcio. Não é assim. Por mais louca que a situação seja, não é assim. É um acúmulo de minúsculos detalhes, todos os dias, que podem ser positivos e potencializar esse relacionamento, ou podem ser negativos e, sabe quando vai enchendo o copo? Sabe a história do copo meio cheio, meio vazio? E aí é a conta-gotas. E aí tá cheio, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Chega uma hora que é a gota d'água, como já diz, né? É a gota d'água. Tá aqui, tá na borda. Mas uma gota transborda. E quando tem esse transbordo, esse transbordamento, você vai fazer o quê? Transbordou. Foi a gota d'água, foi aquela palavra que falou, pronto, agora chega, agora já deu. Foi aquela batida de porta, aquela palavra fora do contexto, aquele tom de voz que você fala, não me desceu isso? Não foi. Ai, mas por quê? Não foi isso. Não foi isso. Foi um acúmulo de muitos detalhes, de muitas situações ao longo, às vezes, de muitos e muitos anos. Eu falo que ninguém casa do nada. E se casa do nada, é melhor começar a ficar esperto. Eu te conheci hoje, daqui 3 meses eu tô morando com você. Ah, vamos casar? Morar junto e casar de assinar papel e vestir de noiva e entrar na igreja é a mesma coisa. Sabe aquela história de quem casa quer casa? Morou junto? É casamento. É casamento. Então, começa por aí. Eu nem te conheço direito. Como que eu vou morar na sua casa ou você vem morar na minha? As coisas têm... Aí, tem um amigo, ontem eu tava conversando com um amigo, ele disse assim, o assunto era mais ou menos tudo isso que eu tô dizendo aqui, até de situações que aconteceram, né, comigo. E a conversa era, as pessoas se enganam muito comigo, muito. Eu cansei de ouvir já assim, nossa, mas você é sexóloga, eu achei que tudo era liberado. Oi? Alto lá, querido. Aqui não. Não misture a minha profissão com a minha vida pessoal. E, ainda sendo sexóloga, ao longo do tempo, eu já tive fases que eu achava que eu era atirada, que eu era não sei o quê, e não sei o quê, e depois a gente vai reorganizando as coisas, a gente até conhece algumas coisas, e aí você fala, não curti. Mais ou menos. Isso é legal. E aí você vai reorganizando essas peças e chega um dia você faz um apanhado assim, ao longo de anos, e você fala, E ontem, conversando com uma pessoa que me conhece há anos, disse, você realmente é mais pro tradicional. E a gente tem que ter esse filtro. Quem sou eu? O que eu gosto? E não dá para você viver com pessoas que pensam, se unir, casar, com pessoas que pensam muito diferente, de maneira muito diferente. Não dá para expor a realidade, a vida numa rede social. Não dá para falar sobre muita coisa. E é assim que a vida vai, na vida conjugal,
Vai indo por água abaixo. Ai, mas artista, pessoas públicas, celebridades, casamento não dura. Há de se entender por quê, né? E cada caso é um caso. Mas enfim. Então eu não posso julgar. Ah, o cara terminou o casamento por uma rede social. Vai saber o que aconteceu. Vai saber se o cara tentou conversar e não foi ouvido. Vai saber se o que foi falado dentro de casa foi colocado pela outra pessoa de uma outra maneira numa mesma rede social. Vai saber. Eu não sei. Eu não estava lá. Como que eu vou defender um lado e criticar o outro ou vice-versa? Ah, mas eu nem sei o que está acontecendo. Ele tomou a decisão sozinho, não sei o que está acontecendo. Aí logo veio. Ah, mas antes de sair de casa a gente teve uma discussão, a gente brigou. Então não foi do nada. Não sei o que está acontecendo. Opa, né? Aí faz aquela coisa tal. No dia seguinte, depois né? Olha, eu venho pedir desculpas e venho inclusive pedir respeito. Olha, o casamento não acabou. Eu não casei para separar. Ninguém casa para separar. Nem a pessoa mais louca da face da terra casa para separar. Não casa. Ninguém casa para separar. Eu não me separo. Eu fico viúva. Mas não divorciada. Bom. Aí eu prefiro não comentar. Eu prefiro não comentar. Para nenhuma das duas partes. Cada um entenda do jeito que bem entender. Né? Só o casal pode saber qual é o tipo de relacionamento que acontece dentro de casa. Eu não sei. Portanto, eu não posso julgar nem uma parte nem a outra. Claro que eu tenho o meu parecer, as minhas convicções, as minhas verdades que valem para mim. Se eu fosse comentar, ou se eu fosse paga, se uma das duas partes ou aquele casal me chamasse e falasse, olha, vamos contratar o seu serviço aqui para você, pra gente entender algumas coisas desse relacionamento, é outra história. Mas eu não tô ganhando nada. Eu não fui contratada, não tô ganhando nada, nem como, sabe, não sou advogada de ninguém, não sou profissional que tô atendendo ninguém, não sou especialista em relacionamento que tô atendendo ninguém, não sou sexóloga que tô atendendo ninguém. Então, também não vou dar palpite naquilo que eu sei 2 segundos de uma vida de 24 horas de todos os dias. Louco é quem quer dar palpite sabendo 1 milímetro de um todo. A gente não sabe. E tem mais. Quem foi que disse que a gente tem que saber? Vai ganhar o quê? Eu fico me perguntando o que as pessoas ganham quando tem sabe? As pessoas cuidam muito da vida alheia. Quer saber, quer entender um monte de coisa da vida do outro. Por isso que reality show faz tanto sucesso. Mas quando a gente cuida muito da vida alheia, a gente precisa entender que algo de errado não está certo. Então fica aí a dica, a gente precisa entender muitas coisas e a vida do outro é do outro. E quando a gente fala de nós mesmos, a gente tem que entender que, mesmo se eu for contar e expor o meu relacionamento, eu tenho que entender que o meu relacionamento tem a outra parte. E eu não tenho direito, no sentido moral, de contar as intimidades, as particularidades, as experiências ou não
de quem se relaciona comigo. Não tenho. Moralmente, eticamente, a gente não tem. Nem de marido, nem de esposa, nem de mãe, de irmão, de filho, a gente não tem. Não tem. Fica a dica e vale aí muitas reflexões pra vida. Beijos pra vocês.